Fala galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Papo KN, nosso terceiro episódio. Eu me chamo Vitor Xavier, tenho 22 anos. É isso, galera. Eu me chamo Guilherme, tenho 21 anos. E antes da gente apresentar os nossos convidados, Nosso convidado. o nosso convidado, né, de hoje, a gente tem alguns avisos pra vocês. Fala aí, Vitão. Exatamente. Antes de tudo, eu queria agradecer vocês que nos acompanharam no EP00, no EP01, no EP02. A gente teve, depois de alguns sortes que a gente postou, né, do episódio 2, muita gente chegando e glória a Deus por isso, Glória a gente a é Deus. muito grato. E o que a gente sempre fala, compartilha com algum amigo seu também, Papo Caína, sobre koinonia, que significa comunhão, né? Então sempre traga pessoas para assistir com vocês, compartilha, enfim, que a palavra é o reino, né? É isso, o que mais que a gente tem de aviso? E nossos patrocinadores, né? Exatamente. Estamos novamente com a Holic, né? A gente sempre fala, se você quer se vestir bem, com estilo, você precisa... Aqui, ó. Se você quer se vestir bem, com estilo, né? Quer andar estiloso, confortável. E com ainda, propósito. Né, por cima, acima de tudo, com propósito. A Holic é a marca que a gente indica, né? Forte abraço aí pro Arthurzão, toda a galera da Holic, que tá sempre com a gente. Tamo junto. Fechou? É isso. Além da Holy, que também temos a Ibiad, que cede esse espaço pra gente, esse grande Pastor estúdio. Marcelo. Um grande abraço pro pastor Marcelo e somos muito gratos a ele. É isso. É isso. Posso apresentar o cara? Antes do cara, eu acho que é um pouco bom, né, falar sobre o tema também. Né, Vamos esse falar tema sobre o sobre Apocalipse, a gente tem visto muitas guerras, seja sobre Israel e Irã, que a gente teve, em tese, se encerrando, né, até o princípio do momento, a Guerra dos 12 Dias, Parece que acabou. né, com os Estados Unidos entrando ali no meio, a gente vê bomba pra lá, bomba pra cá, a gente vem acompanhando também ao tempo faixa de Gaza, Ucrânia, Rússia, Ucrânia e enfim, Rússia. tempos de muita guerra, né? sim. E aí a gente sempre fica muito nessa dúvida de se é o fim dos tempos, será que começou já, como que vai rolar? E aí é um tema muito que é pouco falado. Eu já vi falando que o anticristo era o Lula, era o Bolsonaro, era o Haddad, Era o Trump, era o Trump eu vejo era bastante. a Shopee, era todo mundo. E hoje, será que a gente vai descobrir quem é? Quem é o anticristo? Vamos puxar então pro convidado? Pode puxar. Então é isso, rapaziada. Hoje vamos falar sobre fim dos tempos, escatologia como um todo e nada mais, nada menos o cara que manja de escatologia. O quê? Graduado em teologia? Na verdade, eu tenho teologia, tenho pós em aconselhamento também. Pós em aconselhamento. E tenho graduação em recursos humanos, né, que é a minha área. Fora vários cursos que eu já fiz já também sobre o assunto, livros que eu já li, livros que eu já escrevi. Enfim, a gente tá com um brabo da escatologia. Senhoras e senhores, Isso. Valdemir Gomes. Palmas. Mais conhecido como Neno, né? Como Neno. Vamos chamar de Além Neno. de tudo, é nosso líder de jovens, Nosso né? líder de jovens, congrega com a gente ali na CG de São Mateus. Exato. Né? Esposo da Geneuza, filho da Aline. Filho da Aline é sacanagem. Filho da Aline, pai da Aline. Pai da Aline. E um grande homem de Deus. É isso. É isso, tio Neno. Prazer estar com você. Mais conhecido como tio Neno pra mim, Tio tá? Neno, Mas vou pra evitar nós. chamar ele de tio pra manter o profissionalismo. aqui. Profissionalismo. Prazer estar com você, Neno. Obrigado aí por topar estar com a gente, por topar falar um pouco desse assunto que é muito importante. Sim. Se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, o prazer é meu, né? Quando o Gui fez o convite, na verdade, eu fiquei honrado. Fiquei muito honrado porque é uma alegria e também falar do assunto, né? Porque, assim, o assunto é um assunto que eu gosto, né? Já estudei bastante, já escrevi um livro sobre o assunto. E é uma coisa que realmente intriga, né, as pessoas em relação a isso. Será que vai ser agora? Será que não vai ser? Quando vai ser? E tudo mais. Então, deixa muito intrigante falar sobre isso. E a questão, assim, a minha apresentação é simples, né? Vocês já falaram, né? Eu tenho teologia, tenho pós em aconselhamento e a graduação secular, né? Que é recursos humanos e tal. E, assim, eu sempre me vejo, assim, como um servo de Cristo, sempre disposto a fazer a obra dele. Gosto muito da área de estudo. Acredito que esse seja o meu chamado. Eu gosto de estudar, gosto de ler. Né? Se eu pudesse, ficava só lendo, porque é uma coisa que eu gosto muito de aprender, de buscar novos conhecimentos. E gosto também de escrever bastante, né? Tenho... assim, eu gosto de pegar a caneta, ou hoje, né, o computador, você pegar e ficar escrevendo. E, né, tem o livro Fim dos Dias, que já Fala um pouco sobre fala esse bastante sobre isso. Tem algumas apostilas que eu já escrevi. Tem outro livro que quase ninguém conhece, que chama Rua Hamilton, tema. O Hamilton. que é um romance.
Ó, que cara romântico é também. bem... na verdade é um romance, mas é um romance cristão que aborda, legal. assim, uns temas, assim, muito forte, né? Uhum. Que pouco se fala na igreja. Só dar um spoilerzinho. Ele fala sobre o satanismo que se infiltra dentro de igreja. Caramba! Então, ele é muito, assim... Como que é o nome do Rua Milton? livro? Rua Milton. Rua Milton. Ele, assim, ele é muito tenso porque ele já começa, assim, já com um negócio, assim, impactante, né? Começa, assim... Na verdade, ele começa com um assassinato. Caramba! E aí daí tem todo o desenvolvimento e tal do tema. Não vou falar mais nada Sim, sobre isso. senão dá spoiler. né? Só fala, onde que a gente consegue esses livros, encontrar esses livros? Pro pessoal que aproveita tá pra fazer interessado? Pode fazer Então, seu merchan. o Fim dos Dias, eu cheguei a publicar, a fazer a parte gráfica e tudo mais, mas atualmente não tem. Tem na Amazon, o digital, na Amazon tem. E o Rua Hamilton não tem. Eu também cheguei a fazer a parte gráfica, mas a parte digital não tem dele. Eu até já fui atrás Tá em processo. de editora para poder ver essa parte também para editar ele e mandar bala nele. Legal. Uma dúvida que eu tenho em princípio, a gente comentou, mas o que é escatologia e como o senhor começou a se interessar por esse tema? Conseguir falar sobre isso? Então, assim, o meu pai, ele fazia teologia. Eu venho já de uma família cristã. Meu pai fazia teologia e ele tinha muito livro, né? E aí ele deixava os livros lá, fazia as atividades dele, eu ia lá e começava a folhear, curioso e tal. E aí, num desses livros que falava sobre Apocalipse, eu me interessei. Porque, assim, muita gente tem medo, né? Quando fala em Apocalipse e tal, fica com medo do negócio. Sim, até um ponto que eu queria comentar. Eu lembro quando pequeno, minha mãe sempre comentava sobre Jesus estar voltando e tudo mais, né? Esse papo, querendo ou não, tem se intensificado hoje, Sim. mas não... Sempre foi mas presente. Foi falado. E eu lembro que ela falava sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo, e eu sempre tive muito medo. E foi algo que depois de um tempo, o medo foi virando curiosidade, né? Sim. Então... É interessante o senhor falar isso, porque parece que é um senso comum, né? As pessoas começam a sentir medo e aí depois vão entendendo o que está acontecendo. Então, aí eu comecei a ver os livros do meu pai. E aí, disso daí, eu comecei a ler a Bíblia e tentar entender. Primeiro, eu comecei a ler Apocalipse. E depois, com o tempo, eu comecei a entender que para que eu pudesse entender Apocalipse, eu tinha que, na verdade, ler outros livros que estão relacionados ao Apocalipse. Por exemplo, Daniel. Se você pega o livro de Daniel, é um livro também bem escatológico. Então, aí você começa a juntar Daniel, aí tem um pouco de Ezequiel, aí tem o próprio Apocalipse. Aí você... Mateus, né, que Jesus fala bastante coisa também. Então, você começa a juntar tudo isso e aí você começa a construir, né, o que, na verdade, tem de história, fato bíblico, que tem a ver com os fins dos dias, né? Com a questão da escatologia. Ô tio, só para eu entender, se eu não me perdi um pouco. Você começou com essa curiosidade, então, vendo as coisas do seu pai ali. Sim. Ele era formado em algo? Como que isso chegou até a sua realidade nesse quesito? Então, meu pai fazia teologia, né? E ele também fazia teologia? Ele fazia. Meu pai ele era graduado em teologia. E aí, daí que, vendo os livros dele, que eu comecei a procurar e me interessar. Aí foi daí. Na verdade, os livros dele foi só um pontapé. Porque aí eu falei, tem muita coisa, muito material bacana aqui nos livros, mas eu queria ver o que a Bíblia fala. Aí foi quando eu comecei a ler Apocalipse. No começo eu também ficava com aquela coisa, puxa vida, tá falando aqui da besta que sai do mar, a besta que não sei o quê, e no dragão. Falei, cara, isso aqui vai ser, né, maluco, né? Não... Aí depois, né, de um tempo, eu falei, não, eu quero me aprofundar nisso. E aí eu comecei a ler outros livros também, e também outros livros da Bíblia, para poder fazer essa junção. Sim. Caramba. Legal. Legal. A busca começou ali dentro de casa, então. Tipo Sim. assim, através do pai. Isso é muito interessante. E aí você
sempre teve esse desejo ali durante a sua adolescência e tudo mais. Quando foi o ponto de partida que você viu que você queria estudar aquilo de fato? Quando você falou, não quero ser mais um curioso, mas eu quero ser um universitário da área, talvez? Como que foi isso? Então, teve uma época da minha vida que eu não estava na igreja. Uhum. Eu era largadão no mundo, né? Quando eu retornei para a igreja, e aí eu me identifiquei com a área de ensino. Uhum. Aquela coisa, puxa vida, todo mundo tem um chamado. Eu falei, eu gostaria de estudar para poder ensinar outras pessoas. E aí eu comecei a me interessar, eu comecei a ler e tal, aí eu fui fazer teologia e tal, essas coisas todas. E aí, nessa época que a coisa começou meio que tomar forma no meu coração, sabe? E aí eu comecei a dar aula dominical, né, que é a escola bíblica. Isso o senhor congregava onde nessa época? No Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Ah, você dava aula dentro do Brasil para Cristo, que legal. Isso com quantos anos? Eu deveria ter uns 23, 24 anos. Nossa. Quase uma cidade. Relativamente, né? Caramba. E dava aula para jovens, né? Aí eu comecei a dar aula assim, aí depois teve uma época que tinha muito essa coisa de cursos com temas, né? Uhum. E uma época, não sei o que foi, eu e um outro colega meu falaram, poxa, a gente podia estudar para dar aula de escatologia, né? Uhum. E ele falou, cara, eu não sei nada. Eu falei, eu também não sei, mas a gente vai estudar. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu faço as pesquisas junto com você e você monta a apostila e tal, e a gente vê o que vai dar. E a gente começou a pesquisar para dar aula para um grupo pequeno. Aí, quando ficou pronta a apostila, nós chegamos no pastor da igreja e falamos, nós temos um material, nós gostaríamos de compartilhar com quem quiser, né? Uhum. Sobre escatologia e tal. Aí eu falei, eu quero dar uma olhada antes para ver, né? Sim. Eu falei, não, tá certo, né? Vai que a gente tá falando besteira, né? Uhum. Aí ele olhou e tal, ele falou, puxa vida, o material tá bacana, né? Vocês podem passar. E aí a gente pegou e fez tipo um intensivão. Com algumas pessoas, nem todo mundo se interessou. Eu acho que não tinha nem 10 pessoas Caraca. na Primeira aula. Primeira aula, o tio Neno, o parceiro dele, e o pastor. Bem frustrante, assim, né? Porque a gente fez um material bacana. Sim, e se na hora dedicaram. aí o pessoal não foi. Mas aí, dali, meio que falou, a gente começou um trabalho de estudo, só que aí ele não seguiu. Esse meu amigo acabou Deixa pra trás. não quis saber dessa coisa de estudar a parte de escatologia. Eu falei, não, eu vou continuar pesquisando, lendo e tal. E aí eu sempre fiquei naquela, né? Mais ou menos o que você falou. Que os nossos pais sempre falam, mas Jesus vai voltar. Tá, mas vai voltar quando? Porque cuidado, que né, tem sinais. Tá, quais sinais? E essa coisa de querer saber, de curiosidade, falei, tenho que pesquisar tanto na Bíblia e também ver os sinais que o mundo está dando, né? Para poder entender onde que realmente bate esses sinais com o que a Bíblia fala. Isso era que ano, mais ou menos? Era 90... Acho que uns 95, 96. E uma dúvida de alguém que nasceu em 2003. Ambos nascemos em 2003. 2003. Nessa época já era muito frequente o assunto? Tipo, Jesus tá voltando. Sim. Ou era falado, mas não tão intenso como hoje? Porque o que pelo menos chegou a gente eu não sei qual geração a gente se é milênio, enfim. Mas teve muito esse lance da virada de 2000. Né? Eu vi muita gente falando, não, o fim dos tempos vai ser na virada de 99 para 2000. Muita gente, eu até vi que se matou nesse lance. Uma doideira, né? Como que era nesse período, né? Porque não tava lá. Então, tinha muito essa coisa assim. Tinha essa maluquice assim do pessoal ficar falando. Cara, passou dos 1000. Do 1000 passarás. Tinha uma frase mais ou menos assim. Do 1000 passarás, mas ao 2000 não chegarás. Tinha uma frase assim. Caraca, e era uma muito notícia ruim, né? E era muito maluco, assim, porque a gente vivia uma época jovem, a gente queria fazer muita coisa, casar, trabalhar e fazer muita coisa. E aí, mas Jesus vai voltar, vai acabar tudo. E aí, como que fica essa maluquice toda, né? Como que a gente vai fazer, né? E os nossos sonhos e tal. Então, tinha naquela época já tinha muito essa coisa de, Jesus vai voltar, se prepara, e não sei o quê. Então, tinha muito aquilo. É que, assim, hoje, talvez até pelo avanço das redes sociais e tudo mais, isso fica mais forte, né? Mas naquela época também tinha
Já era falado já. Bastante. Uhum. Doideira. Ali, 98. 98, tá. E aí, 30 anos. continuando, aí você teve ali o seu amigo, depois de um tempo, acabou parando com o senhor e o senhor se manteve ali. Aí eu continuei. Na verdade, eu não fiquei só nessa questão de escatologia, né? Como eu gostava muito dessa questão de ensino, aí eu comecei a... Depois eu fui fazer a minha pós, e aí no meu curso, no meu trabalho final, eu tinha que desenvolver um tema. Eu não fui para escatologia. Na época, eu fiz o meu tema foi desenvolvido para Ministério de Louvor. Caramba. O senhor tocava alguma coisa? Eu tocava teclado. Caramba. Não sabia disso. Eu já fui... É mesmo? Caraca, eu não sabia disso. Eu era líder de louvor, fui durante 8 anos líder de louvor, de Ministério de Louvor. Caraca. Cantava e tocava. Caramba. Caraca, Eu não fazia ideia também. E aí na pós, precisava de desenvolver um tema. E como eu exercia a liderança na época, falei, eu vou trabalhar nessa área para ajudar os músicos, né? Porque as pessoas sempre tiveram a visão de que músico não quer saber de Jesus, ela só quer saber de ir lá tocar. O cara toca, né? Toca a bateria aí, mas o cara não tá nem aí com Jesus. E não é isso. Então, eu quis desenvolver meu trabalho final em cima desse tema, de louvor para ministros de louvor. E aí eu comecei a pensar em outras possibilidades de temas, né? E aí eu comecei... Tudo que eu pensava, assim, de escrever, eu falei, vou escrever. Aí fazia, às vezes, apostila pequena ou outra coisa maior, sabe? Sim. Caramba, que da hora. E ali, isso o senhor tá falando quando o senhor já tinha uns 24 anos, 23 anos. Aí já tinha mais um pouco mais de idade. Aí eu já tinha mais ou menos uns 40, mais ou menos. E tio, eu queria entrar numa... Tio. eu vou tentar. Mas eu queria entrar numa área com você, porque quando a gente fala sobre teologia, tem muita gente que se espanta. Acho que é algo muito sério. Dentro da igreja, né? Eu escuto muito frase de que a teologia, ela apaga o fogo. Não que eu concorde com isso, mas que a teologia apaga o fogo, que a teologia, ela te separa um pouco da fé. Em certos pontos eu acredito que pode até ser uma realidade, mas não acredito que como um todo. Como foi para o senhor enfrentar essa questão de entender mais sobre a sua fé, mas ainda assim não se tornar frio o suficiente só pelo lado do conhecimento, por exemplo? Sim, muito lado da razão, né? E deixar o emocional de lado. Exatamente. Então, sabe, é uma questão bem interessante, porque assim, eu acredito assim, que a gente precisa, principalmente quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, tem várias traduções. Embora eu não seja, praticamente não saiba nada de grego e hebraico, mas eu digo assim, o correto é sempre a gente buscar o original. Quando nós buscamos a leitura no original, ou bem próximo do original, o que acontece? A gente tem uma ciência do que realmente está sendo falado. Quando, por exemplo, a pessoa fala, vai estudar teologia, aí você vai ficar frio, vai ficar só um cara do conhecimento, e como que vai ficar a questão dos dons, da parte do Espírito Santo e tal. Eu não concordo. Por quê? Até algumas pessoas usam um texto isolado que fala que a lei mata. Falando que a lei no sentido de conhecimento ou de estudo, de né? Bíblia, de estudo. Na verdade, aquele texto não fala sobre isso. Quando fala da lei no sentido de que a lei ela apontava para alguma coisa no Antigo Testamento, forçando o homem a falar, cara, você é pecador. E todas as suas tentativas de superar a si próprio para buscar ser uma pessoa boa, você não vai conseguir. Então, a lei apontava para algo que realmente matava. Sim. Né? Mas não a lei no sentido de palavra, porque a palavra é viva. Jesus é a palavra, né? Sim. Então, assim, a gente às vezes pensa assim, eu vou estudar teologia, mas a teologia só vai acrescentar para mim conhecimento. Sim, ela vai acrescentar conhecimento. Só que, por outro lado, você tem que pensar assim, eu não posso só ler. Tipo, eu leio a Bíblia. Eu não vou só ler a Bíblia. Eu tenho que também ter a parte da oração, Sim, a parte do jejum. tratar a Bíblia além de um livro comum, né? Exatamente, é isso mesmo. É você pensar assim, você está lendo um livro, né, que o autor está ali relacionando com você. O grande problema, talvez, nosso, é que a gente pega
uma leitura, às vezes, isolada da Bíblia ou de um texto bíblico e tenta trazer aquilo para uma interpretação que vai mexer com o nosso cotidiano naquele momento. Sim. Só que, assim, a Bíblia, em algumas partes, a gente tem que entender, por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia ela fala muito sobre as leis. Pegar Levítico. Várias vezes eu comecei a ler a Bíblia e quando chegava em Levítico eu parava. Porque, é muita lei. Que pode, que não pode, que não sei o que e tal. É muita coisa que às vezes a gente nem acha que faz sentido Que pra faz gente. sentido. Sim. Mas aí, quando a gente começa a olhar aquelas leis lá e que Jesus cumpriu todas elas, Doideira. entendeu? Sim. É um negócio meio maluco, assim. Eu tava vendo um dia desses, o senhor vai saber falar com mais base até do que eu, que aquela questão ali, aquela parte da Bíblia onde fala da descendência das pessoas que tal, filho de tal, de filho Números, de né? tal. E aí você às vezes acaba pulando, e eu entendo porque eu já fiz isso também, de acabar pulando. Mas eu vi um dia desses que, se você for pegar o significado de cada nome ou de cada parentesco ali, ele simplesmente anuncia a vinda do Messias, a vinda do Cristo através dessa linhagem de descendência. Então, é esse negócio que o senhor tá falando mesmo, né? De às vezes a gente acha que nem vai caber a nós, mas se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, a gente tira uma mensagem Se a gente daquilo, né? estudar a real, né? E sabe o que é uma coisa curiosa? Uma vez eu vi um testemunho, na verdade, né? É engraçado. Porque uma pessoa não cristã foi na igreja e alguém, não sei se era o pastor ou quem era, que foi falar a palavra e ele começou a ler a genealogia. Não sei quem gerou, não sei quem morreu. Não sei quem gerou, não sei quem morreu. Aí ele falou, caramba, os caras geram e morrem. Eu tenho que aceitar Jesus, porque se eu morrer eu vou pro inferno. Uma coisa assim absurda, mas o cara acabou aceitando a Jesus, cara, pela genealogia. Olha isso. Olha isso. Teve uma salvação através da genealogia, cara. Que às vezes, né, para a maioria das pessoas, só lê assim e fala, não tem importância nenhuma. Mas o que você falou, tá ali porque aponta para alguma coisa. Exatamente. Ou para alguém, no caso de Jesus, né? Exatamente. Caraca, muito legal. Já a gente entrando um pouquinho no nosso tema, né, que a gente já conseguiu ver que o conhecimento escatológico o Neno tem absurdamente. Desde 90 e poucos. Mas uma coisa que eu já quero pegar é o seguinte, Jesus volta, né, ele fala até que eu volte, enfim. A gente tem esse tempo, quando que começa? Porque a gente a gente falou tanto desde da sua época de 1995, né, aquela época já é falado que Jesus está voltando. Quando que passa o período antes dos sinais e quando que começa? Quando a gente começa a falar sobre o fim dos tempos? A gente tem que pensar assim, na história como um todo, né? De tempos em tempos, sempre se apontou para sinais ou para alguns significados onde que parece que a volta de Jesus já era bem próxima. Sim. Vou tentar explicar de uma maneira mais prática. Nos tempos de Macabeus, esse livro de Macabeus não está na Bíblia cristã, só na Bíblia católica, que é um livro histórico. Lá fala que houve um perseguidor, um tirano, que ele perseguiu os judeus e ele fez algumas coisas que apontava como se ele fosse o anticristo. Por exemplo, ele sacrificou um porco no altar, que para os judeus isso é muito ruim. Então, assim, naquela época, a gente está falando ali no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, ali já se apontava alguns sinais como se fosse o anticristo. Quando nós pegamos uma história mais recente, nós olhamos para Hitler, ele tem os mesmos apontamentos de anticristo e alguns sinais acontecem que dá a entender que a igreja, naquela época, estava vivendo os últimos dias e que aquele homem era o anticristo. Então, se a gente for pensar assim, em épocas e épocas, tem alguns apontamentos, alguns sinais que aparecem, alguns homens que surgem, que dá a entender que aquele homem é o anticristo e que os sinais que estão acontecendo apontam que Jesus está voltando. Quando a Bíblia ela é muito categórica em afirmar que não tem dia nem horário. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas Jesus fala que nós precisamos estar atentos aos sinais, né?
Por exemplo, se a gente pegar hoje, a nossa época hoje, ou recentemente, os últimos 50 anos, a gente vai ver alguns apontamentos que eles estão meio que acelerando, né? Então, fica muito mais claro isso daí no sentido de você olhar para esses apontamentos e falar, puxa, não que antigamente os apontamentos não mostravam isso, mas parece que agora eles são muito mais claros. Por exemplo, a gente vivendo uma época de guerra, que nem essa que teve... a gente nem sabe se ainda tem ou não tem, né? Do Irã e o Israel. Sim. Mas, por exemplo, a Bíblia fala que nos últimos dias teriam conflitos, guerras, pai contra filho, filho contra pai, sinais no céu, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que parecem bobeira. Teve um eclipse solar. Ou teve o eclipse lunar. Então, assim, são coisas que faz apontamentos para o fim do tempo. Agora, a gente não pode afirmar que nós estamos no fim do tempo. E aí é um pensamento meu. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Certo. Eu acredito que a gente vai viver isso. Vamos entrar um pouco nisso? Eu queria ouvir do senhor, porque assim, é muito comum, sei lá, eu já escutei muita gente falando, não, acho que daqui 10 anos não passa, né? Daqui 20 anos, cara, não vai ter mais, a gente não vai ter filho. Ou a gente vai ser, no máximo, avô. Por que o senhor acha isso? Que nós seremos a última geração? Assim, é claro, até onde chega no limite da Bíblia, mas até onde entra a sua opinião também, na sua visão, até onde o senhor entende que a gente, de fato, é a última geração. E muito do... O senhor comentou dos sinais, né? Quais sinais que você já vê acontecendo, que você acredita realmente ser do viés bíblico? Enfim, seria mais nesse lance do porquê que você acha que é nessa geração e por aí vai. Então, por exemplo, o mundo, de algum tempo para cá, na verdade, desde 1948, quando termina-se a Segunda Guerra, então eles se organizam como nação, e aí tem toda a criação do Estado de Israel e tal, toda aquela coisa toda. Aí você começa a ver algumas coisas se apontando para o fim do tempo. Lentamente. Só que hoje a gente vê que a coisa está muito mais acelerada. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que a ciência multiplicaria. Se a gente pegar, por exemplo, alguns anos atrás, nós não tínhamos celular. Sim. Talvez nem o computador era muito divulgado. Hoje, com o celular... Na verdade, o celular é o nosso computador. Exato. Que a gente faz tudo. Se a gente pensar hoje, por exemplo, que nós temos a IA. Cara, isso é um negócio absurdo. Isso assusta. Você conversa com o computador e ele faz o que você quiser. Exatamente. A Bíblia fala assim, que, por exemplo, que o anticristo, ele vai ter o poder para criar uma cópia dele. Certo? Hoje nós falamos de clone. Sim, Não é algo absurdo que a gente pensa que é uma utopia, já está se tornando algo real. E um negócio que chama atenção é que também, uma das características do anticristo é que ele seria aclamado pelo mundo inteiro, né? Que o mundo inteiro olharia ele com bons olhos. Se você for olhar isso há 30 anos atrás, aí... Cara, como? Só que hoje é uma realidade já. A gente conhece grandes pessoas que a gente, sabe, tá do outro lado Você anda do na mundo, rua, né? você fala de Trump e a maioria das pessoas conhecem. Por exemplo, hoje a gente tem... hoje quase a gente não usa dinheiro físico. Hoje tem o Pix, é uma moeda digital, o Bitcoin. O Bitcoin. Quando a Bíblia fala que a gente vai... Que naquele tempo receberá uma marca na testa ou na mão... Que você faria tudo com aquilo, que você faria tudo. Por exemplo, hoje no celular a gente consegue. Mas agora, imagina só, em relação à tecnologia. Se eu não preciso levar meus documentos, nem preciso levar o meu celular, e eu tenho alguma coisa no meu corpo que vai facilitar isso não é uma coisa bacana? Ao mesmo tempo seguro. Seguro? Por que eu vou ter que andar com o celular se na minha mão vai ter alguma coisa que vai ser? Então, assim, algumas coisas estão caminhando que estão sendo infiltradas na sociedade que a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente pensa, mas quem vai ser o anticristo? É claro que a gente não sabe. Porém, eu particularmente penso assim, que quem vai eleger o anticristo é a democracia. Sim.
Porque nós elegemos os nossos governantes. Sim. Aparece uma pessoa muito carismática, a gente fala, cara, é esse daí. Que vai... Porque a nossa economia está ruim. Eu falo economia global. Sim. Está muito ruim. Guerras pipocando para todo lado. O sistema religioso é muito ruim. O mundo tá muito polarizado, né? Polarizado. Aí você começa a juntar tudo isso e joga todo esse ingrediente dentro do livro de Apocalipse, aí você fala assim, cara, já está acontecendo. Uhum. Por exemplo, quando a Bíblia fala de vários blocos, Uhum. aí você tem que pensar assim, são vários blocos que vão se formar com o anticristo. São 10 blocos que vão sair 3 e vão ficar 7. Aí você começa a olhar, hoje nós temos o Mercosul, nós temos a Europa unida, lá os Estados Unidos com o Canadá e o México, né? Também. Então, assim, nós já temos esses blocos formados. Sim. Então, assim, o cenário para o anticristo aparecer já está pronto. Porque nós já temos vários blocos, eu não sei te falar quantos, mas nós já temos vários blocos. Por que 3, de 10 vai ficar 3? Vai ficar 7? Porque 3 vão se opor ao anticristo. E aí entra uma coisa que é uma opinião minha também. Eu penso, particularmente, que o anticristo virá da Europa. Por quê? Porque alguns países, a gente olhando o cenário todo, a gente vê que alguns países, eles não... A não ser que saísse de lá. Por exemplo, se a gente olhar para os Estados Unidos, que é um país super nacionalista, patriota, a gente olhar, por exemplo, para o Trump, a gente fala assim, cara, se não for ele, o anticristo, embora eu não acredito que seja ele, até pela idade, então ele vai fazer resistência para qualquer outro governo que tentar impor sobre ele. Então, os Estados Unidos é um que eu já descarto como fazer rebelião contra esses outros. Sim. Então, você começa a olhar esses países do jeito que está hoje e o cenário que está, cara, já está tudo pronto. Só falta ele aparecer. Agora, isso é uma opinião minha também. Para mim, ele já apareceu. Ele só não é popular e conhecido da gente. O senhor acha que ele já está entre nós, então? Eu acredito que ele está... Tipo assim, o espírito do anticristo já está entre a gente. Vamos falar um pouco sobre isso? É muito interessante, até contar uma história. Mas a gente sempre entra nesse assunto, né? Sim. Cara, jovem é muito, muito bobo, né? A gente Teve um dia é que tava na casa do pastor Davis, aí tava eu, Davizão, o Thiago. Aí a gente, cara, acho que se eu soubesse quem era o anticristo, eu dava uma bala no meio da cabeça dele. Acabou a história já. Eu vou dar uma machadada nele, não vai acabar com ninguém, não. Aí a gente foi perguntar pro pastor, mas vocês sabem que o anticristo, antes da pessoa anticristo existir, existe o espírito do anticristo, né? E aí, cara, aquilo explodiu na cabeça. Falei, caramba, então calma aí, não adianta dar uma bala na cabeça de alguém. Será que o senhor pode se aprofundar um pouco sobre isso, sobre o espírito do anticristo, que eu acho que não é algo que é muito falado. A pessoa sempre olha pra imagem, né, anticristo. E antes a gente já emendar com uma outra pergunta, eu assisti muito... Como Lar de Família Cristã, enfim, acho que muita gente assistiu Deixados para Trás. Esse filme me deixou terrorizado. Aquela cena do avião que as pessoas começam a sumir. Enfim, e o anticristo ele se revela depois, né, do arrebatamento. Então, se o anticristo, biblicamente falando, ele é a primeira aparição de início dos fins dos tempos. E quem é o anticristo em si, né? Que, como o Gui falou do espírito. Se vai ser o que vai marcar o início dos fins dos tempos e o que realmente ele é. Como esse espírito age, né? E a gente pode até falar um outro ponto, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas essa questão do pós-tribulacionismo, do pré, enfim. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão do espírito do anticristo. Então, já vou adiantar um pouco essa questão do Você que manda. Do pós, se agora e depois. Por exemplo, assim, se a gente pensar, Jesus fala, né, que como é que eu posso colocar? Que nós já estamos vivendo os últimos dias, as dores de parto. Certo. Né? Então, se nós já estamos vivendo... Porque há uma linha teológica, na verdade, são várias linhas teológicas. Sim. Há aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação. Tem uns que falam que a igreja vai passar por metade da tribulação, vai ser arrebatada. E tem outros que falam que não, a igreja vai passar por ela toda. Então, assim, a linha teológica em si, ela diverge, mas não significa que
quem está certo ou quem está errado. Uhum. Um é pós, outro é pré. Uhum. A questão, às vezes, não é essa. Eu sempre pensei que nós, como igreja, nós não iríamos viver essa época. Uhum. Pensando, por exemplo, nas 70 semanas de Daniel. Se a gente pensar, por exemplo, que lá, Daniel, ele tem uma visão, né? Ele coloca lá... Desculpa cortar o senhor. Só pra quem não sabe sobre as 70 semanas, se o senhor puder contextualizar. Então, as 70 semanas, tal... Aí, o rei, ele tem uma visão, né? De uma estátua. E naquela visão tem a parte de ouro, de prata, de bronze e de ferro misturado com barro. Uhum. É a estátua lá de Nabucodonosor. A primeira parte, que é a parte de ouro, que foi justamente na época de Daniel, que era de Nabucodonosor, que é a época que ele viveu. Uhum. Aí depois foi um império que saiu e veio outro império que era o Medo-Persa, que era de prata. Uhum. Ele era um império poderoso, porém não tão poderoso quanto o anterior. Uhum. Aí você começa a perceber que ele vai diminuindo O seu poder. seu poder. Então, assim, ali, Daniel, ele traz uma revelação sobre 70 semanas. Os judeus, eles vão passar por um período de muita provação, de perseguição e tal, que são 69 semanas. Aí vai ter um intervalo. Ele deixa claro sobre um intervalo. Nesse intervalo, a maioria dos teólogos, eles entendem que o intervalo está direcionado à igreja, à igreja noiva de Cristo. Então, Jesus vem até o Império Romano, que é ali os primeiros dias da igreja, né, nascimento de Jesus, toda a parte da estátua, ela se desenvolve a maior parte até a chegada de Jesus, o nascimento e tudo mais. Aí começa a parte da igreja. Então, entende-se que é o intervalo entre as 69 e as 70. Esse intervalo, que é a parte que a igreja vamos dizer assim, formada, gerada, e a gente vai se desenvolvendo. E muitos teólogos, e eu também tinha essa visão, que não ia passar por ela, porque toda a questão da tribulação, toda a questão do anticristo, era algo muito específico de Deus com os judeus, e não para a igreja. Então, no meu entendimento, antigamente, eu fui assim, Jesus vai voltar, leva a igreja com ele, né, para o arrebatamento. Quando a igreja é arrebatada, então começa a última semana, que é a 70 semana. Que aí justamente acaba lá a parte da estátua que fala justamente do anticristo. Aí você fala, mas por que você mudou? O que te mudou? Ouvindo outras pessoas e relendo muita coisa, e aí atento a alguns sinais que estavam acontecendo. Quando Jesus fala que nós estamos vivendo as dores de parto, significa que nós estamos sentindo alguma coisa. Por que aqueles homens antigos, né, da Bíblia, eles passaram por provações e necessidades, por que nós sairíamos ilesos de alguma coisa? Se a gente olhar aquela época, o que eles sofreram, por que nós não sofreríamos? Então, assim, de alguma forma, eu acredito que a gente vai pegar um pouco dessa tribulação. Se vai passar ela toda ou não, eu já não sei te afirmar. Mas eu acredito que a gente vai passar um pouco... Na verdade, eu acredito que nós já estamos passando por isso. Sim. Até pelos fatos que eu te mostrei. Aí você me perguntou sobre o espírito do anticristo. Quem é o anticristo? A gente sabe que é uma pessoa, né? Mas a gente não sabe quem é por questões óbvias. Sim. Mas o espírito do anticristo, ele já está presente no mundo desde sempre, que é o próprio diabo. Assim como Deus enviou seu Filho Jesus, que é o Cristo, e o Espírito Santo, que é o auxiliar, no sentido de estar conosco, conosco, nos auxiliar, nos ajudar em todo o processo, o próprio anticristo, ele também tem os seus guerreiros, né? Aqueles que vão ajudar ele. Então, a gente, até olhando para o Apocalipse, a gente vê o anticristo, a gente vê o falso profeta. E aí entra duas coisas que é opinião minha. Particularmente, eu penso que o falso profeta será um judeu, será um papa judeu. Essa é uma opinião minha. Eu penso que vai ser um papa judeu. E o anticristo, eu acredito que vai ser alguém da Europa. Algum europeu.
Só que como que vai ser esse anticristo? Eu penso que esse anticristo vai ser alguém que frequentou a igreja. Alguém que viveu a vida da igreja, estava presente, e em um determinado momento, assim como o cara se desviou, de repente o espírito do inimigo entra lá e ele vai. Isso é uma opinião minha. A Bíblia não é clara em relação a isso. Só uma dúvida então, que me surgiu. Então, o anticristo, ele não é uma pessoa que nasceu e determinado para ser anticristo. Vai ser algo que... Você acha que não é uma pessoa fixa? É. Eu acredito... não, assim, eu acredito... Fixa no sentido que eu digo de, tipo assim, ela está sendo preparada para ser o anticristo. Teve a babada Elon Musk que falou que ele era esquisito, que não sei o que, ele era É, pequeno. A gente já viu essas coisas assim. Várias histórias. Sabe por que eu penso que não? Pensando assim, por exemplo, em Judas. Lembra lá um episódio de Judas que Jesus, ao dar o pão da ceia, ele dá o pão da ceia e naquele instante ele... Porque assim, até então, Judas ele tinha alguns defeitos de caráter, certo? Sim. Todos nós temos erros. Sim. Judas também tinha os seus. Até aí tudo bem. Só que naquele instante que Jesus dá, na questão da ceia, para Judas, ali entra o diabo nele. E ele sai para fazer o que tinha, né? E aí não é entrar em questões teológicas, mas aí ele entra e sai para atrair Jesus. Então eu acredito que da mesma forma, a pessoa, ela não está sendo preparada para ser um anticristo. Mas eu acredito que em algum momento isso vai dar um estalo. Aconteceu. Agora Entendi. eu vou fazer. Entendi. Quer falar? Não, em algum certo momento, então, isso vai acontecer. Essa virada de chave, assim, e começar a agir. Sim. Cara... Eu não sabia dessa. É, Eu confesso que eu não sabia. Eu também... E assim, outro detalhe que também é um pensamento meu. Eu acredito que o anticristo vai ter por volta dos seus 30, 33 anos. Por isso que eu não acredito que vai ser o Trump. Justo. É mesmo, eu ia até perguntar isso. O senhor acha, então, que vai ser alguém... Não jovem, mas alguém um pouco mais novo. Porque se ele é o anticristo, então ele vai ter que ter algumas semelhanças com Jesus. Né? Caraca. E, por exemplo, em Apocalipse, tem algumas coisas que você lê e você acaba entendendo. Quando fala, por exemplo, que na Cidade Santa, em Jerusalém, vai aparecer Moisés e Elias. Moisés porque representa a lei. E Elias porque representa os profetas. Sobre isso, só uma dúvida. O senhor está falando sobre as testemunhas? Isso, O senhor acha que seria Moisés... A gente está falando agora num termo de achismo, né? A Bíblia não é clara sobre, né? Sobre isso em específico. Tem gente que fala muito sobre Enoque, que a pessoa não pode morrer duas vezes, e em certo momento as testemunhas elas vão morrer, né? E aí tem gente que fala sobre Enoque e sobre Elias, tem gente que fala sobre Moisés. Pro senhor... Então, eu penso que seja Elias, porque Elias ele também não morreu. Não morreu. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Sim. E Moisés, ninguém encontrou o corpo dele. Sim. Então, embora ele fala sobre a morte... Sim, fala sobre a morte. mas E Enoque? Seria um bom nome? Me pega muito Enoque, cara. Enoque... Porque, tipo assim, Enoque andou com Deus e sumiu, mano. Sim. Elias teve grandes feitos. Sim. Moisés teve também. a passagem dele. É porque, assim, eu penso nesses dois por causa da representatividade deles dentro do contexto. Do contexto, entendi. Elias era um profeta. Uhum. Então, no contexto da profecia. Sim. E Moisés na questão da lei. Sim. Né? Esse contexto Sim. da lei. Então, eu penso que isso daí. Por isso que eu penso nos dois Justo, nomes justo. dessa... A gente falou um pouco sobre o anticristo e do falso profeta. Qual que é a missão dos dois no Apocalipse? O que eles vão fazer? Se eles vão agir juntos? Como que isso está descrito na Bíblia? Do que vai rolar, né? Isso é muito interessante, essa pergunta é muito boa, porque às vezes a gente fica focando muito no anticristo, né? Quando que ele vai aparecer? Quando Mas o que ele vai fazer? Mas a gente sabe que tem toda uma história até ele chegar, e a gente sabe que tem uma história complementar a dele, que é do falso profeta. Tem gente que nem sabe das testemunhas, dos outros profetas que vão vir, que vão fazer milagres, né? A Bíblia fala sobre algo, sobre eles fazerem pessoas voltarem à vida e tudo mais. É legal o senhor explicar isso, tanto o lado do anticristo, quanto o lado do nosso lado, né? O lado de Deus, do povo de Deus. Porque, assim, o anticristo, ele é um poder, vamos dizer assim, político, administrativo. Então, ele vai vir para governar mesmo. Né? Sim. Agora, e o falso profeta é a questão da religião. Hoje, por exemplo, até a gente pensando nos nossos dias,
que está muito polarizado, você percebe-se que a religião, ela faz parte do nosso dia. Todas as pessoas. Vou colocar aqui, por exemplo, você pega a Globo hoje nas suas novelas, ou até nas outras programações, ela dá espaço. Tanto para evangélico, para espírita, para macumbeiro, para católico. Então, nas novelas tem. Sim. Antigamente, você não via uma novela da Globo com cristão. Hoje já tem. É. Então, essa questão da religião e da política, ela está caminhando muito próxima. Por exemplo, hoje, quando nós elegemos os nossos governantes, a gente sempre pensa assim, cara, quais são os princípios dele? Né? Porque a gente quer saber se ele tem alguns princípios cristãos para a gente votar. Sim. Percebe que isso está muito próximo? Sim. Então, assim, quando a gente olha para o anticristo, que a gente vê esse lado político, de governante que vai botar a casa em ordem, e a gente olha assim, mas para ele conseguir trabalhar e mexer nas emoções das pessoas, que é a parte religiosa, ele vai precisar de alguém para ajudar. E aí entra a questão do falso profeta. Entendi. Porque, assim, como que se você pega um cara que realiza milagres, de um lado, e o outro que tem todo o poder na sua mão e vai colocar a casa em ordem, porque se a gente pensar hoje, por exemplo, o caos que o mundo está, político, econômico, social, guerras e tudo mais, aí chega um cara do nada e ele simplesmente coloca o mundo em paz, porque quando a Bíblia fala que nos primeiros anos, quando o anticristo chegar, ele vai fazer isso, ele vai colocar em ordem. Todo mundo vai ter muitos questionamentos, ele vai colocar a casa em ordem. Cara, quem é que não quer? Ainda mais no mundo de hoje. Não é? Um mundo de paz, sem guerra. Sim. Um mundo onde que as pessoas elas possam andar livremente, onde as pessoas podem se respeitar sem questões que nem a de hoje. Aí você tem esse cara que não vai trazer uma promessa. Me eleja porque eu vou fazer. Não, o cara vai fazer. Sim. Aí, por outro lado, o cara precisa de alguém do lado dele que vai mexer nas emoções das pessoas, que é a parte religiosa. Que ele vai fazer milagres. Imagina só um cara chegar e começar a fazer milagres em praça pública, mostrando pela internet para todo mundo ver. Todo mundo fala, a gente está no mundo perfeito. Sim, Então, assim, se a gente for parar para pensar hoje, a gente está caminhando para esse momento onde, por isso que a Bíblia fala, que se Jesus não abreviar a sua volta, até os escolhidos vão ser enganados. Caramba, isso é forte demais. Porque a gente já vive um mundo de apostasia, de frieza espiritual. Embora algumas pessoas estejam buscando, querendo conhecer e buscando a presença de Deus, o avivamento, por outro lado, o mundo tá uma apatia, cara. Você sai na rua, as pessoas são individualistas, as pessoas querem tudo para ontem. Você não consegue mais... Tropeçou no outro e você falar desculpa, o cara quer te bater. Sim. Então, assim, são questões que você olha assim, pro mundo de hoje, aí chega um cara com uma proposta dessa, cara, eu sou cristão, mas o cara tá fazendo o bem. Sim. Por que eu não vou eleger o cara? E aí corre um risco, por isso que eu falei que a democracia vai eleger o anticristo, e aí a gente corre o risco de achar que nós estamos escolhendo uma pessoa boa, quando, na verdade, por trás não estamos. Sim. Por exemplo, na época de Hitler, ele... não sei se vocês conhecem a história, mas Hitler, ele era um desempregado, ele morava na rua, mendigo, e ele era austríaco. Aí ele estava lá, depois da Primeira Guerra Mundial, largado, aí ele se alista no exército alemão, aí do exército alemão ele começa a crescer lá dentro, o nome dele começa a ficar conhecido, ele se candidata para presidente, ele perde a eleição, aí para fazer a coalizão com o cara que ganhou, ele vai e força o presidente que ganhou para colocar ele como primeiro-ministro, e aí ele se torna quem ele é. Sim. E tudo que ele falava era o quê? Em nome de Deus. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. A gente não elegeu o cara, mas o cara tá aí, o cara só fala em Deus. O cara tá certo. Quantos alemães, eles se curvaram a Hitler por conta disso, desse discurso de Deus? Sim. Aí você vê que passa pouco tempo, o cara começa a perseguir os judeus.
Então, assim, às vezes a gente tem que ter esse cuidado de que a pessoa tá com um discurso bonito, falando de Deus, que é isso e aquilo, quando na verdade o cara só tá Sim, armando o terreno para ele fazer o que ele quer fazer. sim, entendi. E quando que passa essa fase de, entre aspas, bonzinho e que ele começa a dar as caras e começa a fazer essas coisas, e o que que vai acontecer? Então, a Bíblia fala de 7 anos. Certo. Ou, se a gente pensar que, que 7 anos, os 3 anos e meio primeiros, eles vão ser muito bons. Uhum, No sentido de colocar a casa em ordem. certo. Que é praticamente um mandato, né, de É, presidente hoje em dia. então você vai colocar a economia em ordem, e aí a economia mundial. Uhum, Você vai colocar a questão de segurança em ordem. Tudo vai estar uhum, perfeito. Quando der 3 anos e meio, passou, aí ele começa o lado ruim, que é o lado de fazer a coisa terrível mesmo. E aí ele vai começar com a perseguição, que ele vai começar a vir firme, perseguindo e colocando as coisas... Tipo assim, ele vai mostrar quem ele realmente é. Então, assim, são 3 anos e meio bonzinho e 3 anos e meio finais Nesse caso, perseguindo a igreja, a igreja. os cristãos. E, assim, há textos, né, isso é textos bíblicos, que mostra, por exemplo, que por exemplo, a guerra de Armagedon, que na verdade não vai existir. Mas todo o cenário vai ser pronto Uhum, para uma guerra onde o mundo vai invadir Israel. Então vai ter aquela questão que eu falei do sacrifício no altar uhum, judeu. Por exemplo, hoje nós não temos lá o templo não está pronto em sim. Israel. Está uma guerra lá. Mas você sabia que todo o material para construir o templo já está lá? Só falta erguer. É mesmo. Caramba, uhum. Então, e para erguer hoje com a Sim. tecnologia que a gente tem, então você imagina só, ergue-se o templo em Israel. Aí o anticristo entra lá para fazer o sacrifício, Uhum, né, que ele não pode fazer. Aí tem todo esse cenário de guerra contra o povo judeu de novo. E aí a Bíblia relata que vai vir exército, principalmente do norte, para guerrear contra Israel. E uma coisa interessante, que, que aí também é um fato, embora seja real, mas é um pensamento meu. Você sabia que a China, ela tem um exército de não sei quantos milhões que eles fazem exercício militar todos os dias para uma guerra, que eles não sabem que guerra que é e nem sabem quando vai acontecer? caramba. Eles se preparam. Há anos eles fazem isso. E fala lá, na Bíblia fala de um exército que vem do norte. Então, se a gente olhar Israel embaixo e a China lá em cima, faz sentido, Sim. certo? Caramba. Mas o que é mais maluco que a guerra de Armagedon, ela não vai existir. Porque vai estar todo o cenário de exércitos Uhum. cercando Israel por todos os lados. E aí fala que Jesus vai acabar só com abrir da sua boca. Só em Jesus abrir a boca já acabou e matou todo mundo. Caraca. Tio, sobre isso. Ai, caramba. Sobre isso em específico. Eu vejo muita gente falando sobre Israel, sobre o lugar, né? Sobre o país Sim. Israel. Mas eu também vejo muita gente afirmando que Israel, na realidade, não é um pedaço de terra, mas sim um povo. Eu sei que tem um certo momento da história que, de fato, isso é uma realidade. De fato, o povo de Israel, né, que vem depois de Jacó, se eu não me engano, ele acaba migrando de terra. Isso é uma verdade? Israel hoje, a gente pode considerar como um pedaço de terra país mesmo ou como povo? Então, a gente tem que pensar, na verdade, assim, das duas maneiras, né? Pensar como povo, como nação, que hoje existe, está lá, que tem o seu simbolismo, Uhum. né? Não só para a região, mas também como povo de Deus, Uhum. mas também o lado espiritual. Nós somos a Israel de Deus. Então, se a gente pensar, por exemplo, desse ponto de vista espiritual, e pensar que o anticristo vai
guerrear contra Israel, ele vai guerrear contra a gente. A Israel de Deus, que é a espiritual. Sim. Por outro lado, a gente também tem que pensar na nação, que ela está lá. É um pedaço de terra pequeno, mas está lá. E, assim, todos os textos mostram que seria uma guerra, na verdade, uma guerra espiritual, onde o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos vão se unir para atacar Israel físico, povo, nação. Só que há muito mais por trás disso do que um povo e uma nação, sabe? Sim. Ao lado espiritual mesmo, de povo, nação, né? Nós, igreja, Nação escolhida. nação escolhida, entendeu? Entendi. Caraca. Entendi. E essa batalha é quando Jesus vem com o cavalo, enfim, aí sai a besta do mar, ou não? O que seria essa batalha de Armagedon? Então, a batalha... na verdade, são episódios diferentes. A guerra de Armagedon, que na verdade não vai existir, vai ter todo o cenário para a guerra. Mas não vai existir, que vai ser essa que eu falei, aí Armagedon. Vai ser na verdade, tem alguns rios, né, que cortam ali a região, e vai ser, a maioria dos teólogos falam que é a Batalha de Megido, ou Megido, né, que vai ser justamente ali quando vai ter o confronto, que, como se Israel tivesse acuado, e aí Jesus vai intervir. Certo. A intervenção divina. Por outro lado, a questão da besta, aí também tem muita questão da interpretação. Não é algo literal. Tipo, vai vir um dragão, né? Ou uma besta e tal. Sim. Isso são mais questão de, por exemplo, poder econômico, né? Antigamente, né, tinha a Babilônia, que era um poder econômico. Hoje, por exemplo, a gente olhar assim, até quando teve a queda das torres em Nova York, muita gente atribuiu aquilo a Apocalipse, que foi destruída o poder da Babilônia, que caiu e tudo mais. Então, assim, tem esse poder econômico, né, que simboliza uma besta, né? Por exemplo, hoje, quando a gente fala, por exemplo, o mercado sinaliza que o dólar está subindo, ou o mercado sinaliza que o dólar está caindo. Mas quem é o mercado? O mercado não é uma pessoa, é um sistema. Então, a gente tem que pensar, às vezes, né, no dragão sim, é o diabo, mas pensar, por exemplo, na besta como um sistema. O sistema vigente da época simboliza um animal. A Bíblia tem muito essa questão de simbolismo, né? De você tentar talvez até para simplificar as pessoas entenderem, né? Sim. E muito também de época, né? Eu lembro que você conversava com o Gui, mas que Apocalipse, quando João escreveu, ele teve visão dos dias atuais, isso há 2000 anos atrás. Tem muita coisa que eles literalmente. Até tentam explicar, né? Sobre os gafanhotos estrelas voando caindo do céu, que hoje a gente pode associar com drone, mísseis, enfim. Por exemplo, você fala assim, no céu vai ser ruas de ouro. Porque o ouro é fácil da gente saber. Puxa, o ouro é algo, né, de valor, né? Então a gente tem. Mas, de repente, é algo muito mais valoroso, né? De valor mesmo, de poder, assim, né? Nossa, mais brilhante que um ouro. Mas a visão dele, ele falou, puxa, eu acho que coloca aí, é o ouro porque eu tô vendo. Entendi. Seguindo na linha do tempo escrita, isso. A gente tem, então, a Batalha de Armagedon. Então, Jesus vai descer, aí você falou, com o poder da sua voz, vai acabar tudo. O que acontece depois disso? Então, a Bíblia, ela traz alguns relatos bem interessantes. Pode falar. Isso é muito interessante. Antes da gente falar do após, eu queria entrar num detalhe bem rápido, eu queria falar agora pra gente acabar não ter que voltar. Sei lá, eu tenho muita curiosidade sobre a questão dos mortos, né? Que a gente fala que os mortos vão voltar e vão subir. Apocalipse zumbi? Apocalipse zumbi? Tipo... The Walking Dead? Vai virar The Walking Dead. Não, mas como que é explicado isso? Quanto aos mortos em específico? Porque quem tá aqui vai ver Jesus voltar e, cara, deve ser uma visão maravilhosa. Mas e quanto aos mortos? Que a palavra fala sobre os mortos voltariam à vida e subiriam com Cristo. Como que é esse ponto? E aí o senhor já parte pro pós. Então, assim, é interessante, né? Porque assim, a gente pensar assim,
A Bíblia, ela traz alguns relatos, mas em algumas coisas ela não é tão específica. Sim. Mas ela deixa meio que margem para algumas coisas. Quando ela fala que na verdade, ela fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Na verdade, Jesus virá primeiro para eles, né? Então, Caraca. se você pensar, por exemplo, a gente está perto aqui do Vila Formosa. Imagina Jesus voltando agora, a galera já subiu, já tá marchando, entendeu? Com o corpo glorificado. Corpo glorificado. E logo depois a gente. Agora imagina só, o cara ele foi queimado. Então, As cinzas foi jogada lá no mar, não sei da onde. o cara tá tudo picotado, tudo... Então, e aí você pensa de novo, Jesus vai voltar para ele, né? Vai chamar eles e os caras vão subir, cara, com o corpo glorificado. É uma visão assim que a gente talvez não consiga alcançar, né? A nossa mente às vezes é limitada para isso. Sim. Mas tipo assim, cara, a Bíblia não dá alguns detalhes, mas ela te faz pensar. Eu acredito assim que na hora que Jesus, né, que os anjos tocarem a trombeta, que é agora, tem que subir, na hora ali, onde eles estiverem, o corpo vai ser glorificado ali, seja no cemitério, seja no mar, seja lá na boca da baleia, sei lá onde tiver, cara. A coisa vai acontecer e vai, entendeu? Que doideira. Entendi. Nossa, vai ser absurdo, eu quero muito ver. Legal demais. E aí, falando sobre o pós, né? Continuidade. Sobre a continuidade ali de Depois Jesus da Batalha de voltando e Armagedon, tudo o mais, que irá ocorrer? Então, aí tem algumas partes também assim. Com a boca, com o som da sua boca, né, pela sua palavra, Jesus, né, vai derrotar de uma só tacada o diabo, né, o anticristo, o diabo, e a morte, tudo vai ser lançado no fogo do inferno. Vai ser algo assim, tipo, instantâneo. Vai acontecer e já vai acontecer. E é interessante, assim, que quando a gente pensa, assim, no pós, a Bíblia fala sobre o milênio, né? Que depois vai vir um milênio e Jesus vai reinar, literalmente, nessa terra. Certo. Jesus vai ser, vamos dizer assim, um governador. Jesus vai ser o governador, Jesus vai ser o presidente Certo. da terra. Rapidinho, esses 1000 anos vão ser tanto para as pessoas salvas quanto para as pessoas não salvas. Como que tá nesse sentido a população? Então, por exemplo, imagino eu que, em tese, a população, os cristãos ainda estejam aqui, o pessoal que tá lá no céu vai descer para cá. A Bíblia explica alguma coisa assim? Como é que vai funcionar ou não? Então, dá a entender que já vai ser bem isso mesmo, né? Que os salvos estarão aqui reinando com Cristo. Sim. Na Terra. E os que são contra já desceram? E, né, assim, as pessoas que estão vivendo na Terra naquele momento, vamos supor que a gente não é cristão. Sim. E a gente está aqui na Terra. A gente vai continuar vivendo só que agora sobre o governo de Jesus. Então, mesmo um não cristão vivendo nesses tempos, ele vai ver a Cristo. Sim, ele vai ser governado por Cristo. Agora, o detalhe é que quando passar os 1000 anos que Satanás estará aprisionado e ele for solto, ele vai conseguir enganar a muitos. Ainda, depois de tudo isso. Então, essas pessoas que tiveram contato com Jesus e mesmo não, digamos assim, convertendo de verdade, eles vão se voltar contra Jesus e vão ficar do lado do diabo de novo. É um negócio meio que maluco, assim, de a gente pensar. Cara, o cara já teve a experiência de ter visto Jesus, ter visto milagres e tal, não sei o quê. E aí, acaba não seguindo, porque... Mas, por exemplo, se a gente pegar... vamos pensar assim, humanamente, hoje. A gente teve o governo... A gente está no governo do Lula. Tem muita gente que não gosta do Lula. Mas, querendo ou não, ele é nosso presidente. E tudo que ele fala e tudo que ele faz interfere na nossa vida. Sim. Então, a gente está no governo dele. Quando ele sair e entrar outro, a gente já está no governo, sob o governo do outro. Então, se a gente pensar dessa maneira, humanamente falando, pensando em Jesus, Jesus vai reinar durante 1000 anos. Muita gente não vai estar nem aí para Jesus. Mas quem está governando é ele.
E ele vai aparecer como Jesus Cristo mesmo. Sim, ele é como rei, como governante. Caramba. E eu sempre tive essa dúvida. E após os 1000 anos, o diabo vai sair, se libertar, vai ter uma guerra novamente, o que vai rolar? A gente escuta falar sobre isso, né? É. Sobre Eu sempre fiquei curioso, tipo, o depois- ultimato. E assim, eu não sei se o senhor até tem uma resposta pra isso, talvez ninguém tenha. Mas por que esse tempo? Do que? Dos 1000 anos? Isso. Dos 1000 anos. Então, na verdade, assim, é meio que, não sei se é para provar a palavra certa, mas seria mais ou menos assim, ó. As pessoas, elas estão sob o domínio de Jesus, né? Que Jesus está governando, mas elas não estão convertidas a Jesus. Pensa, por exemplo, na igreja. A nossa igreja, vamos supor, uma igreja tem 1000 membros. Os 1000 membros são convertidos? Os 1000 membros vão na igreja porque tiveram um Encontro com encontro com Deus. Jesus? Tem aqueles que vão, que têm experiências sobrenaturais, saem de lá edificados e tudo mais. E tem aqueles que vão como se vão para qualquer lugar. Rotina. Então, assim, Entendi. se acostumaram com o ambiente. Então, as pessoas estão sobre o governo de Jesus nos 1000 anos. Mas, tipo assim, legal, é um cara bacana que está fazendo uma coisa bacana, o mundo está em paz, tudo bem. Aí, quando o diabo for solto e começar a jogar as meias-verdades, ele vai pegar e falar assim, meu, é isso, eu não quero o outro, eu quero esse daqui. Então, é meio complexo, mas é isso. Entendi. E aí, após esses 1000 anos, o que vai acontecer então? O diabo ele vai vir, vai falar, e quanto tempo isso vai durar? E o que vai acontecer depois se depois separa Qual que é o isso, fim, inferno né? e céu? O fim disso. E como que Então, se tem- finaliza? Cada um vai pro seu lado, cada um vai pro céu. Aqui E acabou o filme. É o dia do juízo. A Bíblia fala assim de tribunal, né? A Bíblia fala de tribunal de Cristo. Tem um que é das recompensas. Aqueles que serão salvos receberão as suas O galardão. recompensas, o galardão. E aqueles que não tiveram encontro com Jesus vão receber a sentença que é do inferno. O inferno não foi criado para o homem, mas a rebeldia do homem vai fazê-lo ir para lá. Então vai ser o tribunal. É tipo assim, né? Um exemplo. Dionísio, deixa eu ver aqui na lista, né? Não, Dionísio, você não tá na lista. Vixe, Tchau. Deus, Tipo assim, sabe? Não, Dionísio, não tá na lista. Deus me livre. Né? Eu tô pensando Sim. assim hipoteticamente. Deus me livre. Mas é um negócio meio assim, sabe? Sim, Tem o Tribunal de Cristo, onde nós vamos receber o galardão por aquilo que nós fizemos, sim. né? Mas também vai ter o tribunal para mostrar, ó, sabe por que você está indo para o inferno? Porque você fez isso, isso e isso, e você teve a sua chance de arrependimento e você não Não se teve. arrependeu. Sim. Caramba. Então, e aí, tipo assim, né? Tchau, amigo. Não tem o que fazer. Próximo, vamos. Certo. Passou isso, eu já vi muitas vezes falando, que o inferno vai ser aqui na Terra, não, que o céu, não sei o quê. Aí tem o Como que segundo vai ser céu. se vai ser, tipo, depois desse tempo que vai ter o juízo, beleza, pessoas vão pro céu, pessoas vão pro inferno. O céu, a gente, beleza, vai ser transportado pra lá, o inferno vai ser transportado pra lá. Como que vai funcionar e o que você acredita que vai rolar? Se aqui na Terra, quem vai ficar aqui? Como é que vai acontecer isso? E é importante a gente deixar claro que, Sim. tipo assim, esse tema até um ponto a gente consegue se basear na Sim. Bíblia, né? Até um ponto a gente consegue ser bíblico. Mas tem um ponto que a gente injeta um pouco de achismo também, né? Até porque Sim. foi que nem o senhor disse, a Bíblia não é 100% clara quanto a isso. Então, né, é um alerta aí pro pessoal. Mas isso não tá na Bíblia. A gente tá tentando seguir a linha tênue Sim. entre bíblico e o que a gente Estudo. entende, né? Bíblia e estudo. Então, assim, eu penso assim, né? Algumas coisas que estão na Bíblia e algumas coisas que eu penso também. Tem o céu, né, que é o lugar que os salvos irão, e o inferno, onde vão os ímpios. Muito se fala sobre isso, né? E a terra, né? Como que vai ser? Tem aqueles que dizem, né, que afirmam que o inferno já é aqui. Né? O inferno é aqui. Tem até uma música que fala, o inferno é aqui. Cara, se o inferno... Se a terra, que o negócio é ruim, imagina como que é o inferno de verdade, né? Verdade. Eu não acredito que o inferno seja aqui. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, que vai descer da parte de Deus, né? Então, assim, dentro desse conceito bíblico, que o novo céu e a nova terra, eu penso que tudo se fará novo. Então, sim, a Bíblia dá margem para que nós, né, vamos viver, que a terra onde nós habitamos,
ela vai ser totalmente restaurada. Assim como Deus criou lá, né, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou a terra, fez tudo novo, né, e aí o homem acabou fazendo da terra o que a gente vive hoje. Eu acredito piamente que esse texto ele vai ser literal, que sim, vai descer né, Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, e nós vamos viver não nessa terra do jeito que ela é, mas uma nova terra restaurada, purificada, de santidade e tudo mais. Falando um pouco aí sobre, assim, é mais uma mensagem, eu diria, sobre as pessoas que acabam, assim, eu entendo que é um problema hoje, as pessoas acabarem focando mais no fim dos tempos e como será e como o anticristo vai vir, e acabar não focando em Cristo, que é a mensagem que tem que ser levada, né? Até porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não a palavra do anticristo. É claro, a gente precisa saber, a gente precisa estar atento aos sinais, mas a gente tem que entender que a nossa principal promessa, nosso maior desejo tem que ser a Cristo. Qual que é a mensagem que o senhor daria, assim, mais levando para esse final? Qual que é a mensagem que o senhor daria para essas pessoas que às vezes acabam ficando habitoladas por conta do anticristo, por conta dos fins dos tempos? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Então, assim, ó, eu sempre penso assim, ó, Deus ele tem o controle de tudo. Ponto. A gente não pode se desesperar pensando assim, poxa, o Apocalipse conta várias coisas. Parece que Apocalipse parece aquele jornal que enxuga, só sai sangue. É só tragédia, só tragédia, só tragédia. Então a gente acaba se focando nisso. Deus tem o controle de tudo. Até quando o anticristo estiver fazendo as coisas que ele vai fazer, Deus ainda estará no controle de tudo. Sim. Ele nunca perdeu o controle. Exatamente. O anticristo só vai fazer o que ele vai fazer por permissão de Jesus. Cara, a gente tem que viver uma vida pensando na eternidade. Onde nós queremos passar a nossa eternidade? Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar num ambiente quente, mas muito quente, e vocês quererem se refrescar. Quando a gente olha para o inferno e imagina o inferno, imagina só, que você vai passar a eternidade queimando num fogo que não se apaga, desejando a morte, mas você não vai morrer porque você já está morto, já de tá certa morto, forma. de certa forma. Então você vai passar a sua eternidade com dor, com sofrimento, com um monte de coisa ruim. E é um fim que não tem fim. Saber que ele, né, naquele dia ele vai vir para buscar a gente, beleza, e tá tudo tranquilo. Sim. Agora, a gente não pode entrar na paranoia assim, cara, e aí? Né? Mas como vai ser? Como não vai ser e tal? A gente está falando aqui de coisas que tá na Bíblia, mas talvez a gente não tenha a dimensão de como realmente vai ser. Eu imagino que quando João escreveu, ele colocou ali, como a gente estava falando, algo que estava ali. Que ele tentava. Cabia para ele. Né? Mas eu acredito que vai ser muito pior. Eu acho que isso mostra muito a graça de Deus, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no... Caramba, vão ter coisas ruins, o anticristo vai se instalar no meio de nós. Basicamente, o espírito do diabo vai estar entre nós. E aí, caramba, meu Deus do céu. Reinando, ele que manda. Mas aí a gente também olha pra boa notícia, que é a graça de Deus, né? Isso não vai ser eterno, então ele vem pra nos buscar. E aí eu acho que essa é a boa mensagem, né? Independente do que nós vamos sofrer ou não, Sim. o nosso fim é certo. Se você escolher, e se você ir por esse caminho que nem o senhor disse, né? Exatamente. O nosso fim é certo. Porque se a gente for entrar, por exemplo, na linha, né, se a gente é pré-tribulacionista, ou pós, ou médio, ou não sei o quê, ou milenista, não sei o quê, se a gente se pegar nisso, cara, o sofrimento que a gente vai ter ou não, perto da glória que a gente vai viver eternamente, né? Então, assim, a gente às vezes se pega em alguns detalhes muito pequenos, né? A igreja vai passar pela tribulação? Pode ser que sim, pode ser que não, mas e daí? Pensa na eternidade. Com a mensagem, né? O tamanho do seu pecado, o tamanho do seu sofrimento não se compara com a glória que você vai ter da eternidade com Deus, né? Exatamente. Isso é muito legal. Tio, é isso. Antes... É um prazer, antes da gente te entregar um negócio, é um prazer
falar com o senhor sobre isso, é alguém Sim. que a gente tem como referência sobre esse assunto. Obrigado por aceitar esse convite. Compartilhar o vasto conhecimento. Porque Isso. eu nunca... Isso eu posso falar. Eu nunca falei de Apocalipse de uma forma tão simples. Que eu conseguisse entender. Porque assim, falava, não, que besta, assim, E não um sei o tema quê. que é complicado, é E complexo. né? é complicado, mas acho que ficou muito de fácil acesso, no sentido de conseguir entender. E realmente a gente tem muito pra te agradecer. Sim, glória a Deus de pela sua compartilhar vida. esse tempo. O senhor falou sobre estar honrado. Pô, nós que nos sentimos honrados de ter o senhor aqui. Sim. Obrigado por topar tá com a gente, com a ideia aí. E com certeza teremos mais episódios, mais assuntos Sim. pra falar com o senhor. Muito obrigado Exatamente. mesmo. E aproveitando, né? Vai dar o O prêmio prêmio a pra gente ele. sempre tá entregando agora pros nossos convidados e não seria Nossa. diferente. A camisa do podcast aí pro Nossa, senhor. que da hora. Uniformizado, E né? espalhar. Fez parte da nossa história. Espalhar a gente por Não aí. disse que é só o começo, mas é muito bom estar com pessoas assim de currículo, vamos dizer assim, né? Compartilhando esse conhecimento e trazendo de verdade a boa palavra. É isso, tio. E é isso. Esse tempo final é seu. Se o senhor quer usar pra falar pra essa Deixar alguma câmera aqui, mensagem? deixar essa mensagem pra alguém. É Bom, isso. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Realmente eu me senti honrado de falar do tema. É um tema complexo e vasto e às vezes a gente não consegue passar tudo que a gente gostaria, mas eu acredito que deu para ficar bem claro sobre isso. E assim, né, você que está assistindo e tem dúvidas a respeito de Apocalipse, Apocalipse não é um livro de terror. Independente da sua vida como está hoje, você precisa entender o seguinte: você precisa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você só tem dois caminhos, né? Vamos colocar assim: ou você segue a Jesus, ou você segue o diabo. Se você ficar em cima do muro e não quiser seguir Jesus, você já escolheu o seu caminho, que é o diabo. Agora, você tem que pensar o seguinte: onde você quer passar a sua eternidade? Você pode passar a sua eternidade com Jesus e desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós, ou você pode pensar naquela hipótese do inferno, que você vai ter um sofrimento sem fim, um fogo que não se apaga, sofrendo dor e gente gritando toda hora do seu lado e você sofrendo. Então, assim, é uma escolha sua. Mas eu espero que você escolha Jesus, o caminho da vida, e que Deus abençoe você. Amém. É isso. Glória a Deus. Glórias. É isso, Senhoras pessoal. e senhores, Valdemir Gomes. Uma salva de Uma palmas. salva de palmas. É isso, pessoal. Obrigado você que acompanhou até aqui. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Ative o sininho. Muito YouTube, eu isso. falei, sempre vou falar. Sabe o arroba do senhor? O último convidado que esqueceu a hora. É, Sabe do de cor, Instagram? @Gomes Valdemir _SP. Eu acho que De é qualquer isso. forma, Isso. a etiqueta tá aí. A gente na vai tela. postar no nosso Instagram também, marcar o isso. senhor. É isso, agradecer todo Seu mundo. Meu arroba, eu não lembro o nome dele, acho que é Vitor.xvrr. @_ Dionísio com 2 anos no final. E claro, o mais É isso. importante, o arroba do podcast, @papo.kn. Lembra Lá do você ponto. fica É atualizado. É isso, pessoal, até dia 12, né, o próximo podcast do dia 12. E É isso, a gente continua vai- acompanhando vai nas dando redes atualizações sociais. durante as Isso. semanas. Fechou? Rapaziada, obrigado. Tamo junto. É isso. É nóis. Vem com a gente. Vem com a gente. Vambora.